Caríssimos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. A partir de agora, ao longo de todo o tempo comum, nós acompanharemos o evangelista São Mateus, que através de sua narrativa a respeito do ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo, nos fará entrar em contato com as ações e palavras de nosso Senhor. Uma particularidade deste evangelista é fazer coincidir os eventos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo com os eventos ou promessas realizados no Antigo Testamento. Desse modo, o evangelista quer ressaltar para nós que Jesus, em sua pessoa, em sua missão, naquilo que ele vai realizar no meio do seu povo, é aquele que concretiza as promessas feitas por Deus e, portanto, não mais temos que ficar esperando um outro Messias ou Salvador. Então, esta é a proposta de São Mateus, em seu Evangelho. De fato, verificamos essas indicações do evangelista já a partir da própria liturgia de hoje, observando as relações que existem entre a primeira leitura da missa deste domingo, onde o profeta diz: mais recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Então, esta leitura do profeta Isaías, que inclusive nós a lemos também na missa da noite de Natal, ela está profundamente relacionada também com o evangelho que nós estamos refletindo hoje, onde lemos o seguinte: ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Os versículos 12 a 16 da leitura de hoje. Portanto, ele, Jesus, é esse Deus que com a sua luz vem salvar-nos dos nossos pecados. E é com esta confiança que também rezamos o Salmo responsorial de hoje, dizendo: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. A partir desses pressupostos, prezados irmãos e irmãs, podemos agora refletir a segunda parte do Evangelho, Por meio do chamado dos primeiros discípulos, nos é fornecido um exemplo concreto do que significa realmente converter-se a partir do chamado que Jesus faz. A primeira coisa que devemos destacar aqui é a centralidade da pessoa do próprio Jesus. É Ele quem convida ao seguimento. Deste modo, compreendemos que é o relacionamento próximo com Jesus que origina a comunidade, e não o contrário, como a gente pode pensar. É o seguimento de Jesus que gera comunhão. Evidentemente, o seguimento pede de nós desapego de laços familiares, um desapego relativo, porque ao nos encontrarmos com Jesus, ele se torna para nós a principal referência da nossa existência. E é por isso que aqueles primeiros 4 discípulos deixaram o seu pai, Zebedeu, na barca, ali, aqueles discípulos, e partiram no seguimento de Jesus. Depois, precisamos compreender também que, ao chamado que Jesus nos faz, esse chamado não é para formar uma associação, um sindicato, uma ONG, para salvar animais ou plantas, e muito menos o planeta. Não é essa a proposta de Jesus. A sociedade, ela, na sua organização estrutural, já dispõe dessas entidades em número considerável. O chamado feito por nosso Senhor Jesus Cristo
a cada batizado tem por finalidade uma missão bastante específica. Né? Verifiquemos o que o próprio Jesus diz aos seus primeiros discípulos: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. O chamado, portanto, tem a ver com almas, né? Com a salvação do homem, resgatar do pecado, tendo em vista o céu. Eis a grande e gravíssima responsabilidade a nós conferida na condição de batizados. Por outro lado, o discípulo de Jesus não é limitado, né, a poucos escolhidos. Né? Esse discipulado, melhor dizendo, não é limitado a poucos escolhidos, mas cada batizado deve encontrar no chamado dos 4 primeiros discípulos de hoje também a sua vocação, ou seja, seguir Jesus com prontidão e sem hesitações. Eis a resposta que devemos dar ao chamado que ele nos faz. Evidentemente que da totalidade dos discípulos escolhidos pelo Senhor, alguns poucos foram designados para uma missão especial, pois também o evangelista Marcos, né, dirá que Jesus chamou para junto de si os que ele quis. Né? E nós sabemos que esses discípulos mais próximos do nosso Senhor foram constituídos por ele apóstolos, né? Seus enviados para pregar então o reino de Deus que se realiza na própria pessoa e na missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, no conjunto, né, todos os batizados participam de alguma maneira desse tríplice munus de nosso Senhor Jesus Cristo, que é sacerdote, profeta e rei, como bem nos ensina ainda o catecismo da Igreja Católica. A bem de verdade, nesse chamado que hoje São Mateus nos apresenta, está o início, ou os inícios dos fundamentos da Igreja, pois são os apóstolos dos fundamentos da Igreja de Cristo, como nos recorda ainda São Paulo, quando ele escreve aos Efésios. Na Igreja e na vida de cada discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, quem deve ser o centro é o próprio Jesus. A centralidade da vida do discípulo deve ser exatamente a pessoa de Jesus, porque é ela, a pessoa de Jesus, que cria comunhão entre os discípulos. Então, se os discípulos ou uma comunidade se afasta desse princípio, começa então a criar divisões, grupos com características de seitas, né, pondo a sua referência não em Jesus propriamente, mas em seus líderes. Foi isso exatamente que aconteceu à comunidade de Corinto, né? Como escutamos hoje na segunda leitura. Os coríntios e também nós hoje somos, portanto, intimados a não fixar a nossa atenção em mestres humanos, e sim a redescobrir a figura de Cristo, né? Morto e crucificado, mas que ressuscitou, né? Porque com a sua paixão e morte ele nos deu a vida. Então é Jesus como centro da vida do discípulo que deve ser, portanto, a essência dessa fé que nós professamos e também do compromisso batismal que nós assumimos. Dessa forma, a comunidade ela será uma verdadeira família de irmãos que recebe a vida de Cristo, que vive em unidade e comunhão. A experiência cristã ela é fundamentalmente um encontro com Cristo. É dele e só dele que brota a salvação. A vivência de nossa fé não pode, portanto, depender do carisma de uma liderança humana ou estar ligada a uma personalidade, uma espécie de culto à personalidade, ainda que essa liderança seja brilhante naquilo que ela faz. De forma alguma, né, a gente deve se prender a essas qualidades, porque em fazendo isto, quando essa liderança sair, ou um dia se ela falhar, né, nós tenderemos também a afundar em nossa fé, como muitas vezes acontece com algumas pessoas. A missão dos que escutaram o apelo do reino, ela passa exatamente por testemunhar a salvação que Deus tem para oferecer
a todos os homens, sem exceção, né? E é por isso mesmo que é importante a gente ter essa certeza, essa convicção de que é no âmbito da igreja, no espaço da comunidade, que devemos, portanto, corresponder a esse chamado para que, deste modo, nós possamos ser no mundo, enquanto cristãos, sal da terra e luz do mundo. E nada melhor do que recorrermos constantemente, né, à figura de Maria Santíssima, ela que é tida pela igreja como estrela da evangelização, sempre a nos guiar, sempre a nos auxiliar nesta caminhada no seguimento de Jesus. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.